Uma outra pergunta é por que tanta carta, mano? Por que começa a pipocar carta? Por que um evangelho não é uma carta? Alguém fala, vou contar a história nessa carta para você. Agora eu já exagerei aqui, mas eu tô falando. Mas é carta, muda o gênero. Quem vai ler a Bíblia toda e faz aquele negócio de Gênesis a Apocalipse, que eu nem acho uma boa ideia, mas pode assim que pelo menos alguma noção vai ser legal da história. Mas daí o cara chega daqui a pouco, não está acostumado a ler carta, daqui a pouco é carta para cá, carta para lá, e é juntado todas as cartas de Paulo. Depois você tem João, escreve um evangelho grande, um apocalipse, mas as cartinhas dele é as pinceladas. Aí você vai, Tiago, aparece do nada, tem Judas, muita coisa aí. Por quê? Eu assisti a aula de introdução que você deu sobre Romanos e você fala um negócio muito legal, que é a verdade, quando você estuda esse tipo de gênero na antiguidade, que, em primeiro lugar, as cartas eram um meio mais efetivo de comunicação à distância. Você imagina, por exemplo, Paulo, em Roma, tendo que se comunicar com uma igreja que ele plantou do outro lado do Mediterrâneo. Paulo era milagreiro, mas não a ponto dele se teletransportar àquela situação. Então, no mundo onde não tem telefone, não tem WhatsApp, não tem todas essas quinquilharias que mais atrapalham a nossa vida do que ajudam, ele só tinha carta para poder responder a uma situação pontual que estava acontecendo para a sua audiência. Então, as pessoas geralmente imaginam que Paulo, ele teve a boa vontade um dia, né, ensolarado, né, com o pé nas piscinas aí, escreveu um grande tratado teológico. Ele amanheceu com vontade de falar sobre a justificação na fé e escreveu Romanos. Muito pelo contrário. Paulo teve que escrever Romanos porque a igreja de Roma estava com um pepino muito grande para ser resolvido, a batata estava quente demais e Paulo tinha que apagar o fogo e tinha que resolver problemas doutrinários sérios da igreja da Galácia, em Corinto. E Corinto era uma algazarra aqui só. Roma, né? Pessoalmente, né? Cuidar do Tito, cuidar do Timóteo, resolver a parada com Onésimo lá, com Filemon. Então, as cartas vêm numa resposta à tentativa de solucionar esses problemas, partindo do pressuposto que a distância é o maior empecilho. Então você escreve uma carta para que a sua mensagem possa ser comunicada de forma integral, independente da distância que te separa da sua audiência. As cartas da antiguidade eram consideradas cartas curtas, né? O papiro era caro, a tinta era cara, escrever coisas era caro naquela ocasião. Então as cartas eram curtas. Mas a grande inovação cristã, e a gente tem que dar muito crédito para o apóstolo Paulo, é que Paulo usa esse instrumento tão poderoso de comunicação a seu favor, respondendo de acordo com toda a formulação epistolar, com todas as regrinhas gramaticais de estrutura, obedecendo a ABNT da época, mas colocando um conteúdo que é um conteúdo que era para ser lido nas igrejas, como se Paulo estivesse lá falando pessoalmente. Então as cartas, quando você enviava, as cartas do Novo Testamento, não eram cartas pessoais em que você lia sozinho e enfiava na gaveta e nunca mais olhava. Eram cartas que tinham que ser lidas em público, porque aquele ato de leitura era o ato do próprio apóstolo se comunicar à sua audiência. E essas cartas também eram circularizadas, eram transmitidas, eram compartilhadas às igrejas vizinhas. Na medida em que, depois de 20, 30, 40 anos, as igrejas do mundo mediterrâneo tinham, né, no seu poder todas as cartas que Paulo escreveu às suas igrejas. E isso começou a formar aquilo que nós conhecemos como o cânon do Novo Testamento. Então, Paulo, ele se utiliza de uma instituição, de um meio corrente da época, a seu favor, para pregar o evangelho a igrejas que estavam a centenas de quilômetros da onde ele estava. E isso foi aquilo que funcionou. E isso realmente, nas mãos do Espírito Santo, fez com que aquelas igrejas fossem transformadas, com que a mensagem fosse difundida e chegasse a nós até hoje. Então, Paulo foi muito perspicaz e sagaz, porque Paulo usa a carta, mas com um propósito teológico de comunicar o evangelho à sua audiência. E o interessante, Paulo, que ele, além de ele usar isso, ele muda um pouco a forma, né? Às vezes eu fico pensando que a Bíblia é tão disparadamente o livro mais lido assim. Eu já li, eu acho que foi, não sei se foi no seu livro, que estava chegando a 6, 7 bilhões de cópias.
só nos últimos 150 anos. E assim, é um negócio assim, que os autores criam gêneros, né? Então você vai lá no Evangelho, não é uma biografia, não é um relato dos reis de vencer, mas é o Evangelho. Criou um gênero, você tem ali tão diferente, é tão lido, que a gente tem que pegar as peculiaridades e aquilo é novo. E Paulo também, porque é interessante quando você vai pegar, já sobraram mais ou menos de 12 a 13 mil cartas do primeiro século, né? Que começou, que era mandado entre os de alta patente no exército, e depois começou a popularizar o uso. Só que você pega a média, né, Paulo, de uma carta do primeiro século, ele é menor do que Filemon, que não tem capítulo. Muito menor que Filemon, muito menor. Você tem, assim, aliás, uma mostra de uma carta do primeiro século, Lucas pega e cola em Atos, se eu não me engano é Atos 15, quando aquele comandante pega o Paulo, protege Paulo de não ser morto ali, logo depois dele ter falado no Sinédrio, e manda para Félix, dizendo, e é aquilo ali, é tão pequeno, a gente nem percebe que é uma carta. Então, geralmente, uma carta, eles fizeram o estudo que uma carta no primeiro século tem mais ou menos 87 palavras. E uma carta de Paulo, a média é 2.600 palavras. Então, assim, nem gênero epistolar Paulo é, se você levar em consideração uma... Porque quando a gente vai estudar o gênero epistolar, você vai lá, fica na estrutura. Só que um bilhetinho, dá para fazer uma estrutura como introdução, saudação, uma bênção, conteúdo. Paulo não dá para você só pegar um ponto no conteúdo em Romanos, em Coríntios. Uma carta desse tamanho. Então é interessante isso, né? Daí você vai para os outros autores, eles também escrevem bem, mas já bem menos, né? Você já vai ver, tirando Hebreus ali, que Hebreus também gosta de escrever ali bastante. Alguma observação sobre isso? Sobre esse novo jeito? Porque eu acho genial, eu acho muito legal. É genial, e isso a gente percebe muito. As cartas da antiguidade eram divididas em 3 partes. A introdução epistolar, o corpo epistolar e a conclusão. Na introdução, você coloca remetente, destinatário e uma saudação. Então, a forma básica de fazer uma carta nessa introdução era falar A para B, saudações. Paulo para Marcos, saudação, né? Que é o Heiren, que é a tal graça. Então, Paulo para Marcos, graça a você. Olha o que Paulo ele fala. Isso é a introdução epistolar de Romanos. Algo que eu gasto 5 palavras no contexto grego. O que Paulo fala? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Este evangelho diz respeito ao seu filho, etc, etc. E vai, versículo 2, 3, 4, 5, vai até o versículo 7. E aí fala, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serem santos, graça e paz. Ele usa a terminologia graça, que é uma terminologia grega, e coloca paz, que é a marca dele como judeu, é o shalom, né? O Heiren e shalom. Então, eu me dirijo tanto a gregos quanto da minha forma judaica, eu me dirijo à universalidade da igreja e que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Aí tem a invocação da quase de uma trindade aí. Então, Paulo usa essas convenções a seu favor, colocando o máximo de informação possível teológica para falar quem ele é, qual é a posição que ele tem dentro da igreja e o mais importante, quem o comissiona e qual é o resumo da mensagem que ele tem para apresentar. Se você lê Romanos capítulo 1, versículo 1 até o 7, você sabe mais ou menos o que Paulo vai falar. Paulo vai falar sobre o evangelho de Deus, que é sobre Jesus Cristo, aquele que veio na carne pela descendência de Davi, etc, etc, etc. Então Paulo amplifica, não é que ele está sendo prolixo, ele está colocando as marcas dele, usando a estrutura clássica, mas ele manda para o saco as estruturas, né, depois. Mas o que ele realmente quer é que as pessoas possam entender a mensagem que ele quer passar por meio dessa correspondência. E é interessante que no capítulo 8 ele vai falar que o Espírito que está em nós clama Abba Pai, e de novo ele usa uma terminologia judaica e uma terminologia grega para falar a mesma coisa, mas para agradar. Tá claro que ele tem 2 públicos ali que ele está dialogando sempre, os gentios gregos de Roma e os judeus lá em Roma que estão morando lá, né? Pro bem e para o mal, né? Para elogiar e também para descer o cacete, né? Agora, é impressionante aí para vocês, gente, quando você pega uma introdução dessa, você tem que perguntar por quê.
porque essa é a maior introdução de Paulo. Você vai entender depois que Paulo, ele não plantou a igreja, então ele tem que dar uma puxada. Por exemplo, quando você vai em Gálatas, você já não tem a saudação final, que era muito comum, porque Paulo tá tão bravo que ele já... Ele fala, chega de introdução, vamos embora. É bom demais quando você vai comparar. E é uma coisa que você falou, é verdade, por exemplo, quando você vai em Gálatas, é as igrejas de uma região. Então você tem Listra, você tem todo um conjunto de cidades ali que em Atos Paulo fez a primeira viagem, e Gálatas está cobrindo essas igrejas. Então chegava uma carta de Paulo, você já tinha que mandar um copista aí, porque quem vai pegar? Qual que é a igreja? Não, já vai aí. E era muito caro, né? Você falou isso, era muito caro. Talvez para os nossos ouvintes, era o valor de um carro zero mandar uma carta às vezes, ainda mais cartas longas, cartas de longas distância. Então você tinha que pagar o cara que vai levar, às vezes tem que pagar um soldado, a hospedagem dele, de ida e de volta. Então o negócio ficava caro pra caramba. Então, assim, por isso que Paulo não escrevia. Porque isso é outra coisa interessante. As cartas antes, como eu falei, eram de autoridades militares. Então, para eles não custavam nada. É o governo usando a máquina do governo. Então, escreve um bilhetinho, vai custar caro, mas vai custar a vida de um soldado que vai gastar aí um ano para ir para voltar. O cara não tava nem aí, o cara escreveu um bilhetinho mesmo. Agora, Paulo tinha que pagar do bolso dele ou do bolso das igrejas, então ele falava, não dá para ser um bilhetinho, né? Costurou muita tenda, né, para fazer isso. Foi. E tinha muita oferta também, né? Eram cartas que a de Filipenses é uma carta recomendando a volta de alguém que estava com Paulo, mas também é uma carta de agradecimento de uma oferta boa aí. Vocês foram generosos de novo no capítulo 4.